Olá, Daphne, eu não esqueci de você, eu só não sabia que você completava ano no dia primeiro. Mas mesmo atrasado, um feliz aniversário. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olá, galerinha do quarto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de geografia, tá bom? É sempre um prazer tê-lo você aqui com a gente. Espero que a gente possa sempre ter essa sintonia e que vocês possam aprender cada dia mais aqui com essas aulas. Hoje nós vamos falar sobre os elementos naturais e culturais dos africanos, tá bom? Vocês podem acompanhar aí no livro, na página 43 de Geografia, tá bom? Para que a gente possa aí aprender melhor. A África, galera, é um continente com grande diversidade étnico-cultural, ou seja, na África existem diversas culturas, até hoje, culturas que muitos nativos da África ainda guardam e utilizam essas culturas no seu dia a dia, beleza? Por isso o turismo na África ainda é muito grande, porque as pessoas de outros países gostam de ver e visitar essa cultura. Como nós tivemos uma imigração forçada, na verdade, porque muitos deles vieram como escravos para o Brasil, e esses escravos que vieram da África, eles trouxeram essas culturas africanas para o nosso país. O detalhe é que quando eles chegaram no Brasil, eles não tiveram a mesma estrutura da África para desenvolver essas culturas. Então eles tiveram que adaptar as culturas africanas ao ritmo brasileiro de viver, a nossa natureza, as coisas que tinham aqui, por exemplo, para fazer a comida, nem todos os temperos que tinha na África tem no Brasil. Então eles tiveram que fazer grandes adaptações para que eles continuassem vivendo uma vida parecida com a que eles viviam na África em termos de cultura, porém que essa vida não fosse muito diferente, mas que eles não conseguiriam fazer exatamente igual devido às estruturas diferentes do nosso país. Por isso surgiu nesse período várias culturas nossas, várias comidas nossas, danças adaptadas, histórias adaptadas, inventadas pelos africanos no período da escravidão, e hoje essas culturas são carregadas até hoje. Por exemplo, eu queria mostrar para vocês aqui algumas imagens. Aqui na África, inclusive no Brasil, alguns escravos em Colombos também faziam isso, mas na África mesmo ainda tem um povo, né, em uma região da África que ainda pratica essas culturas. Tipo aqui, ó, esses rapazes aqui dessa figura representam caçadores. Então, nessa época eles acreditavam o seguinte, que o homem ele tinha por direito ir caçar, ele tinha por direito ir para o campo, fazer sua parte, e a mulher, que a parte dela seria o que? Ficar em casa, na cozinha, cozinhando e cuidando dos filhos. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, gente. Na história, era assim que os africanos pensavam, que o homem tinha por direito e dever ir para o campo, ou pescar, ou caçar, ou plantar, trabalhar, fazer o serviço pesado, e a mulher
que para eles a cozinha não era tão pesada como o campo. A gente sabe que os serviços caseiros eles têm suas dificuldades também, mas não se pensava nessa época assim. Então a mulher deveria ficar em casa cuidando das crianças e cuidando da casa, né? Fazendo a comida e cuidando das coisas de casa. No entanto, nós temos aqui também uma foto que eu queria mostrar para vocês, que é essa foto aqui de uma africana carregando seu bebê. Como ela ficava sozinha em casa e não tinha ninguém para ajudar, então ela fazia isso. Ela amarrava o seu filho nas costas e assim ela conseguia fazer todas as suas tarefas de casa. Esse equipamento utilizado aqui, esse instrumento utilizado para amarrar a criança, foi chamado pelos escravos de sling. E até hoje é usado em outras versões mais tradicionais, aliás, mais sofisticadas, né? É utilizado hoje o estilingue, mas o antigo era esse, que foi o que foi feito pelos escravos, beleza? Então, inspirado na preparação de comida na África, o Brasil manteve-se como um dos primeiros países a se dedicar à produção de pratos, antes já tradicionais na África. Exemplos de degustação, aprovação por maior parte da população brasileira é o feijão preto, o cuscuz, a canjica, todos esses trazidos pelos escravos africanos em plena época de colonização. A caça também na época por peixes, como faziam os índios, foi substituído por animais que oferecem maior qualidade e gordura, como o boi, o porco, a galinha, carnes, essas utilizadas ainda nas aldeias africanas como símbolo da força e motivação a trabalhos de peso grande, como o africano que trabalha no campo. Então a gente começa a entender que a culinária ela foi muito importante, a culinária africana foi muito importante para a nossa culinária brasileira, porque os escravos e os africanos que estavam no Brasil no início do Brasil, né, descoberto, eles deram início a criação novas de comidas deliciosas, inclusive eu trouxe até aqui algumas para mostrar para vocês, ó. Os negros africanos deram uma importante contribuição para a culinária brasileira. Eles introduziram ingredientes diferentes, como o leite de coco da Bahia, o azeite de dendê, a pimenta e malagueta também, que foram aí utilizados na culinária pelos escravos. Com eles descobrimos o feijão preto, aprendemos a fazer o carajé, o vatapá, o caruru, o munguzá, o angu, a pamonha e muito mais. Essas são fotos dessas comidas que eu falei, tá bom? Feijão preto aqui, aqui do ladinho nós temos o acarajé, o vatapá, o caruru. Aqui nós temos o munguzá, viu gente? E aqui nós temos a pamonha. Trouxe essas fotos de algumas comidas deliciosas, tá bom? Que foram heranças aí dos negros da África. Beleza? Então, os negros deixaram também outra coisa muito importante, que foram as danças. As danças africanas integram a extensa cultura do continente africano e representam uma das muitas maneiras de comunicação cultural. Então nós temos aqui diversas danças que os escravos trouxeram, inclusive aqui a capoeira, né, que foi típica mesmo do Brasil. A capoeira foi uma dança que foi feita, era usada como dança, mas também como forma de defesa, quando eles queriam aí fugir para o quilombo, alguma coisa assim, né? Então, a capoeira foi muito importante para a nossa história. Tem muita coisa legal sobre a capoeira, você pode pesquisar depois mais sobre isso. Mas ela é considerada também, além de um esporte, uma dança, beleza? Uma dança aí que foi herdada da cultura africana, tá bom? E os instrumentos musicais utilizados, nós temos aqui exemplo como o afoxé, é esse instrumentozinho aqui que eles abalavam e saía um toque bem legal. O agogô, outro instrumento aqui bem bacana, que era muito utilizado pelos negros. E o berimbau, que até hoje vocês conseguem ver aí nas capoeiras, beleza? Nas danças de capoeira você consegue ver o berimbau sendo utilizado. Os escravos, né, os africanos, na verdade, eles gostam muito de instrumentos de percussão, como bumbo, tambores.
Então isso é muito comum nas rodas deles, eles fazerem cantigas utilizando esse tipo de instrumentos. Então, galerinha, eu fiz um resumo da aula. Você pode ler o completo as páginas do livro para que você consiga entender melhor sobre esse assunto e fazer a tarefinha. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Então, galerinha, não esqueça de responder as atividades, as tarefinhas do livro. Vai aparecer a página aqui embaixo, tá bom? Até 3 horas me envie, porque a partir das 3 horas eu vou publicar um novo vídeo da aula de história, tá bom? Então não esqueça e até a próxima.